na paz do Senhor, amém, igreja? Estamos aqui com mais esse vídeo. Vídeo este que está bem atrasado. Achava que não ia conseguir gravar hoje, mas tive um cochilo e consegui, depois do cochilo, consegui pegar um pouquinho de força, pegar um pouquinho de sono. Abra suas Bíblias, você que está com a sua Bíblia aí, no livro de João, capítulo 12, verso 26. Amém? Como sempre eu digo, você que não tem Bíblia e quiser anotar aí, tá? O verso, escrevi com a caneta aí para depois meditar lá. João 12, 26 diz assim: Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Amém? Louvado e bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? O Deus real que nós vivemos, que nós conhecemos, tá? Do mundo espiritual, a qual tem falado que o nosso professor é o Espírito Santo, e você não é um ser que tem, não é um ser humano que tem um corpo, mas é um espírito que tem um corpo, tá? O corpo volta ao pó e o espírito ele permanece, o espírito ele é eterno, tá? Nós somos um espírito que tem um corpo, não um corpo que tem um espírito. Por que eu falo assim? Porque o espírito ele sobressai, ele prevalece, tá? Igreja, deixa eu te falar uma coisa. Esse vídeo é para você que tem desanimado, para você que esse vídeo eu vou gravar ele vai ter duas partes. Ou seja, ele vai servir para dois tipos de pessoa, tá? Ou podemos dizer até três. Tá? Para você que não teve uma experiência ainda com Deus na sua vida, para você que já teve mas não com uma profundidade e acabou se afastando, e hoje em dia não encontra mais ânimo por diversos motivos, para você que gosta de evangelizar. Isso aqui é muito importante para você, tá? Que precisa, não só por gostar, mas que precisa falar do amor de Deus, falar de Jesus, tá bom? E é uma coisa que às vezes você pode pensar assim: mas aí tem que ter um grande conhecimento e tal. Primeiro, para consolo da sua pessoa, eu não sou teólogo, tá? Eu sou em questão espiritual, como muitos de vocês, em questão espiritual. Por que eu estou falando assim? Porque eu digo sempre, como eu sempre falo, que o nosso professor é Espírito Santo. Então eu estudo a Bíblia, eu leio, e Deus ele vai descendo o rolo, vai dando entendimento, tá? Talvez se eu tivesse um anel de teologia no dedo, talvez você, não sou contra quem que fez teologia, nada disso. Eu não fiz, não entrei em nenhuma escola, até por falta de tempo, mas o meu Deus falou que não precisava preocupar com isso, porque Ele daria o conhecimento, e Ele dá o conhecimento para você. Então, talvez se eu tivesse um anel no dedo, você poderia pensar assim: para Ele é fácil falar sobre tudo isso, porque Ele fez teologia e tal, que isso. Então, não, nada disso, tá? O nosso maior professor teológico é o Espírito Santo de Deus. O que significa a palavra teologia? Teologia não é do capeta, não, como alguns falam, tá? Teo vem de Deus, logia, estudo, tá? Então, estudo acerca das coisas de Deus. Então, se você lê a Bíblia, você estuda coisas concernentes às coisas de Deus, tá? E para você que gosta de evangelizar, isso aqui é muito importante, porque você vai se deparar com pessoas que vão falar certas coisas, você vai se deparar com ateus, pessoas que não creem em Deus, tá? E você tem que ter palavra. Mas eu preciso... E você pode perguntar aí: mas eu preciso ter
gravar os versículos, capítulo, não. Você não precisa gravar versículo e capítulo, basta falar igual Jesus. Está escrito. Até porque a Bíblia ela foi dividida em capítulo e versículo há uns 400 anos atrás, por aí aproximadamente. Há 300 a 400 anos atrás. Então, antes disso, a Bíblia ela era simplesmente como um outro livro, não tinha divisões numéricas. E facilitou sim. Em parte facilitou, em parte não. Porque Jesus ele falava assim, está escrito. E a palavra ela vai falar para nós examinarmos a Escritura. Examinar a Escritura porque ela de mim testifica. Então, quando eu chego para você e falo assim, lê um versículo aí, tal, no número tal, capítulo tal, o que você vai fazer? Você vai direto ali, você só lê aquilo ali, fica enquadrado só naquilo ali. É bom, às vezes Deus quer só falar naquele trechinho ali, mas você acaba não examinando. Quando não tinha capítulo nem versículo, você chegava aí procurando e você ia descobrindo outras coisas. Tá? Então, o que acontece? Jesus ele falava, está escrito. O que você tem que fazer, que é necessário, é você guardar a palavra. Você tem que guardar a palavra. O salmista ele falou assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tá? Então, guarda a palavra no teu coração. Tá? Hoje, se alguém chegar para mim e falar assim, alguma aberração, está escrito isso que nem eu já ouvi, pouco tempo atrás eu ouvi, tá? E a pessoa falou algo, eu falei, não, isso não tem na Bíblia não. Eu fiquei quieto, meditando, a pessoa estava ministrando e falando aquilo ali, eu falei assim, não, isso não tem na Bíblia não. Mas aí eu não abri a Bíblia na hora para não ficar aquela coisa, para não dar a entender, e a gente não quer envergonhar e tal. Às vezes a pessoa não fala por maldade, fala por um pouco mais por falta um pouco de conhecimento, e já outras porque quer deturpar a palavra, isso aí sim. Tá? E deixa eu explicar algo para você. A nossa mente, antes de nós entrarmos no assunto, tá? Como que a nossa mente funciona? A nossa mente, você lê a palavra, lê. Então você passa a conhecer a palavra. E ainda que você não guarda na tua memória, o teu subconsciente, que é uma parte da sua memória, ela vai guardar. Tá? É por isso que tem coisas que você vai parar assim, peraí, eu nunca ouvi isso não. Peraí, isso está na Bíblia. Isso não está, porque no teu subconsciente ele está gravado. Tá? Assim funciona a nossa mente. Tá? Então basta você guardar a frase. Tá? E não se preocupa com isso não. Agora, se você quiser guardar capítulos e versículos, é bom também. Eu, alguns versículos, alguns capítulos eu guardo. Não sou dominador nessa área, mas é lindo, é bonito quem guarda, quem tem essa memória. Tá? Às vezes eu memorizo um verso. Tem verso que fica na minha mente e não sai mais. Já ficou e não sai mais. Mas tem verso que às vezes ele não frisa ali e depois eu sei que está na Bíblia, tá? Mas não fica. Enfim, tá? Então, igreja, eu quero iniciar o assunto aqui sobre algo muito importante para você que pensa da maneira que eu vou falar aqui e para você que vai encontrar pessoas que pensam assim e o que você falar a respeito disso, tá? Eu vou falar de algumas situações aqui e você às vezes vai se deparar na hora do evangelismo e algumas perguntas, algumas respostas e você saber o que falar, tá? Deus tem me dado isso, se chama ferramentas espirituais. Isso foi me entregue há um tempo atrás por 2 vezes, em um monte, em oração. Deus usou 2 pessoas diferentes e foi me entregue que Deus estaria me dando ferramenta e que eu iria usar essas ferramentas em todos os lugares que eu for, tá? E assim tem sido feito. Eu tenho usado as mesmas ferramentas para evangelismo, as mesmas ferramentas para falar do amor do Senhor, tá? E tem tido êxito, porque Deus é fiel, aquilo que Ele promete, Ele cumpre, tá? Então, de início, deixa eu te falar uma coisa, peça a Deus que Ele dá, tá? Tudo que eu tenho pedido a Deus, Deus tem me dado, ousadia, Deus tem me dado intrepidez, Deus, tá? Então vamos iniciar. Há um tempo atrás, eu evangelizando um amigo,
E fiquei falando do Senhor para ele. Eu fiquei aproximadamente 3 anos e meio falando do Senhor para essa pessoa. E eu falava, eu ficava meditando, eu falei, poxa, eu já falei tanta coisa com ele, não. E ele me ouvia, ele me dava atenção, eu não estava ali sendo chato, porque ele me dava atenção, e quando eu sentia que tinha que parar, eu parava. E uma vez eu fiz uma pergunta para ele, eu perguntei assim, o que está faltando para você tomar uma posição? Geralmente a gente usa muito essa pergunta quando a pessoa ela fala assim que não cheira, que não fuma, que não bebe, que não tem vício nenhum, que é caseiro, que respeitador e assim vai. E a gente costuma geralmente fazer esse tipo de pergunta. E eu fiz essa pergunta para ele e ele me respondeu assim, porque eu acho que para servir ao Senhor tem que ser muito perfeito, perfeito, perfeito. E o Espírito Santo ele me deu a palavra na hora. Isso serve para você que pensa assim, tá? Para você que pensa assim e para você que está indo na caminhada para evangelismo aí, para estar passando isso para as pessoas. E o Espírito Santo falou comigo ali para falar para ele assim, você se engana. Você se engana porque isso aí você nunca vai alcançar, perfeição. Tá? A Bíblia fala, seja perfeito como sou. É uma coisa que você nunca vai chegar, só vai chegar. Quando a Bíblia fala seja perfeito, é para você ficar na caminhada da busca da perfeição. Vou repetir, é para você continuar na caminhada da busca da perfeição. Porque a própria Bíblia, ela vai falar que no dia que eu já falei isso aqui em outro vídeo, que no dia que formos arrebatados, teremos nosso corpo transformado, que é de um corpo corruptível, que está sujeito a se corromper, a um corpo, aliás, de um corpo corruptível, que está sujeito a se corromper, a um corpo incorruptível. Então nós não vamos, enquanto estivermos aqui na Terra, essa perfeição a gente não alcança, tá? Nem física, nem espiritual. A espiritual, ela quanto mais, eu digo que não, porque quanto mais você mergulha, mais você encontra de Deus. Quanto mais você se dá, mais sacrifício você faz a si próprio, como a própria palavra fala, apresentar o vosso corpo a sacrifício vivo, mais você vai ao Senhor. Quanto mais você busca, mais você vai achar. Então não tem limite. Tá entendendo? Não tem limite para buscar a perfeição, não tem limite para buscar. Então eu cheguei para ele, eu falei para ele assim, cara, o diabo te engana. Por mais que você queira achar que, por mais que você cria, assim, imagina assim, essa perfeição para tu buscar Deus, e por mais que você lute, você não vai alcançar para buscar Deus. Tá? E eu falei isso para ele, cara, você está enganado com isso. Eu falei com ele, eu falei para ele, cara, você me vê como um cristão evangélico, você me vê como? Eu te vejo como um cara fiel a Deus, assim e tal. Falando de qualidades, e eu falei para ele, falei assim, cara, eu sou falho, eu tenho pecados, eu sou... Claro, eu não peco pecado para a morte, que a Bíblia fala de pecado para a morte. Jesus ele falou assim, aliás, está escrito assim, o próprio Deus ele falou assim, por isso não orareis, porque eu não ouvireis. Tá? Lá no livro de João fala sobre isso, no livro acho que de Jeremias, se não me falar agora, também fala sobre isso. Então o que acontece? Que falando de pecado de morte, ou seja, pecado consumado. Tá? Não fala pecado de morte, é pecado consumado. Porque quando você peca, você morre espiritualmente. Por isso que está se citando pecado de morte. Então o que acontece, igreja? Acontece que ele começou a meditar nisso, ele falou, é mesmo, cara. E ele teve ânimo. E ele foi buscar. Aí ele chegou, se afirmou no ministério, foi buscar. Mas nós vamos deparar com outra situação também. Nós vamos se deparar com várias outras, e vou falar outras aqui, mais uma aqui, de pessoas que vai chegar para você e vai falar assim, mas eu tenho Deus, eu não preciso, já tenho Deus no meu coração, eu não preciso estar dentro de uma casa. Se engana. Mais uma vez se engana.
Ah, Jesus não precisa, Jesus não... Muitos vão falar para você assim, Jesus não ia à igreja, não ia... Não, se engana. A Bíblia fala que Jesus ele leu o livro de Isaías numa sinagoga. A Bíblia fala que Jesus ele brigou com os cambistas na porta do templo. Então Jesus ele não aboliu o templo. Ele chegou para os cambistas, aqueles que estavam vendendo na porta do templo, e ele falou assim, e eles estavam empurrando as mesas, derrubando tudo, e ele falou, não quero que faça da casa do meu pai casas de venda e tal. E saiu naquela discussão, aquela coisa toda, e ali ele pegou, discutiu com eles. Então o Cristo ele dava valor ao templo. Tá? Ele leu o livro de Isaías na sinagoga, ele ia nas sinagogas, ele ia nos dias de sábado, em outros dias também. Tá? Ele fazia caminhada, o evangelismo dele era a obra era cotidiana, andando e tudo, mas ele tinha o templo. Então o templo ele não foi abolido. E para você que às vezes acha assim, mas eu não tenho achado tempo, estou muito preso com o negócio de serviço e tal. Aprenda a orar a Deus e pedir a Deus tempo, porque o nosso Deus, ele dá tempo. Tá? Então se alguém chegar para você e falar assim, não preciso estar na igreja, não preciso, tá? A Bíblia, muitos vão chegar para você, e até você mesmo que está me assistindo pode estar pensando aí, mas a Bíblia fala que ele não habita em templo feito por mãos humanas, tá? Só que, deixa eu te falar uma coisa, nós aprendemos uma frase que eu costumo citar muito, que texto sem contexto é pretexto para heresias. Eu não posso pegar um verso isolado, um verso como esse, por exemplo, e me apoiar nele e achar que eu não preciso de ir para a igreja só porque está escrito aqui que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Quando a palavra fala, quando está escrito isso na palavra, o que quer dizer é que Ele verdadeiramente habita em nossos corações. Como diz isso lá no livro dos Coríntios, o amor dele está derramado em nosso coração, ele habita em nós. Tá? Nós somos cartas vivas, mas ele, voltando a falar, ele não aboliu o templo. Tá? O templo vai ficar aí, porque quando ele vir arrebatar a igreja, o templo vai ficar aí. Mas o templo não foi abolido. E usa ilustrações também, e eu vou usar uma para você. Eu estou falando aqui para 2 tipos de pessoas, 2, 3 tipos de pessoas, por isso que eu estou falando dessa maneira. Tá? Para você que gosta de evangelizar, preste atenção, use ilustrações. Tá? Eu uso muito uma ilustração, eu já citei ela aqui em outros vídeos, que fala que eu ilustro muito isso, né? A respeito dos animais, dos predadores. Ele nunca vai atrás da sua presa. Quando ele vai pegar a sua presa, ele nunca vai lá no meio do bando pegar a sua presa. Ele pega aquela que está isolada e afastada, porque o instinto do animal sabe que se ele for lá no meio do bando, ele está em desvantagem. Se você botar no Google, aí, na internet, aí no YouTube, você vai ver búfalos matando leões, matando outros felinos que se aventuraram e foram lá no meio. Então isso aí, então, às vezes, o que eles fazem? Às vezes tem uns malucos que se aventuram, né? O que o animal faz? Ele pega aquele que está isolado, doente, aquele que está afastado. Tá? Por isso que Deus ele quer ver você curado. Por isso que Deus quer que você venha estar numa casa buscando Ele. Tá? Porque ali, quando você está ali, é mais pessoas orando por você, é mais pessoas clamando por você ali. Isso é real, isso é espiritual, isso é real. Já aconteceu comigo de eu estava fazendo uma oração e o Espírito Santo me tocar para me orar por alguém lá da igreja, que for um visitante, ou alguém lá que eu não tenho nem intimidade, que eu não conheço, que eu não sei o nome, mas estava lá. E o Espírito Santo me incomodou para me fazer assim. Tá? Para me orar. Porque a própria Bíblia vai falar que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, deixa eu te falar algo. Então, use ilustrações. Tá?
Use ilustrações e que essa ilustração vai servir para você que ainda não tomou uma posição, que ainda não fez uma aliança. Tá bom? E muitos vão falar também a respeito do homem. Vão falar, mas esse... tu vai ver muitas citações assim. Os pastores estão roubando, os pastores que assim, assim. Não, evita tocar no assunto do dízimo. Igreja, evita tocar no assunto do dízimo. Vai para a igreja, você dá o seu dízimo, evita. Deixa que o Espírito Santo vai trabalhando na mente da pessoa, a pessoa vai entender esse lado. Se porventura a pessoa tocar no assunto, quiser saber sobre as questões do dízimo e você sentir confortável para falar, o dízimo é Bíblia. O dízimo é do Antigo Testamento, não. O dízimo não é só do Antigo Testamento, não. Tanto que Jesus, ele chegou, ele falou assim, Jesus que é do Novo Testamento, ele falou assim, hipócrita, vós que dais o dízimo da hortelã e do cominho e omite isso, deves fazer estas coisas sem omitir as outras. Então Jesus, ele falou, então isso, o dízimo é falado no Novo Testamento. O que Jesus ele falou? Ele falou que deves dar o dízimo, deve fazer isso. Antes da crucificação de Jesus, nós ainda estávamos na época da lei, na época de ter que levar ao sacerdote, apresentar ao sacerdote o pombinho ou o cordeiro que era norma daquela época. Jesus, o cordeiro vivo, pascual, ele ainda não tinha sido ressuscitado. E Jesus ele curou uns homens e ele falou assim, vai até o sacerdote, tá? Apresenta até o sacerdote. Ele colou um homem de uma lepra e ele mandou esse homem até o sacerdote, porque era lei, era costume. Tá? Então o que acontece? Se a pessoa quiser tocar no assunto, você entra. O ideal não é debate. Eu não quero em nenhum momento debater com ninguém. Embora um tempo atrás fui confrontado, uma pessoa quis debater comigo, só que vai vir debater, vai ter que sair em retirada, porque o Espírito Santo ele me dá e dá a você entendimento. Então não vai arrumar nada. Tá? Não vai arrumar porque o Espírito Santo me dá entendimento e ele tem me dado resposta para todas as perguntas e todas as respostas. Tá? Então o que acontece? Aliás, para todas as perguntas. Tá? Então a Bíblia, igreja, ela dá entendimento. A Bíblia, você pode deparar com o teólogo que for, pessoa que for, o Espírito Santo ele te dá entendimento, ele te dá a resposta. Nós vemos ateus têm sido envergonhados, pessoas que vêm para confrontar. Se vier na humildade, vai adquirir entendimento. Mas se vier para confrontar, não vai estar entrando num debate comigo, não vai estar entrando num debate contigo, não vai estar entrando em debate com ninguém, a não ser com o próprio Espírito Santo de Deus. Tá? Então, essas pessoas que falam, mas o pastor rouba, que isso, que aquilo, realmente tem. Tem pastor que rouba. Peraí, gente, deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Tem pastor que rouba. Tem pessoas safadas no meio evangélico? Tem. Mas tem pessoas safadas na parte da área da medicina, na advocacia, na jurídica, em geral, em obra, da construção civil? Tem. Gente desonesta tem em tudo quanto é lugar. Em tudo quanto é lugar tem gente desonesta. Tá? Então, o que acontece? Só que ali você encontra pessoas perfeitas. Você encontra as pessoas honestas, pessoas que lutam para buscar a perfeição, para buscar a melhoria. Tá? Você vai encontrar assim. Tá? E outra coisa, você não pode olhar para o homem, você tem que olhar para Deus. Se você olhar para o homem, você vai achar falha. Vai achar falhas. Então essa é a palavra que você tem que dar para pessoas assim. Essa é a palavra que pessoas vão passar para você, tá? que não tem uma aliança ainda, e para você que quer, tá passando aí em relação a pessoas que falam acerca desse tipo de coisa. Tá? Então, outras coisas que nós vamos deparar muito, tá?
pessoas que vai vir para você e vai trazer, e vai dizer, na Escritura está dizendo isso, isso, isso. Só que vão usar Bíblias, que vão usar livros, tá? Até porque, eu posso dizer Bíblia, porque Bíblia, a palavra Bíblia significa livros, tá? Então, mas só que mudada, tá? Então, para você aí que quer examinar a Escritura, que quer buscar entendimento, tá? Eu te indico aí uma Bíblia que seja de João Ferreira de Almeida, tá? Como a minha aqui, que é a tradução João Ferreira de Almeida. Então, você medita aí numa Bíblia que seja assim, ela sempre vem assim no início no início, tem umas folhas antes, quase em todas as Bíblias tá. A minha deve estar por aqui, tá aqui na anticapa, deve estar aqui na anticapa aqui, João Ferreira de Almeida, tradução. Aí você procura, por quê? Porque tem outras Bíblias como tradução de Novo Mundo, que elas são mudadas, elas são deturpadas, tá? E uma coisinha que parece que não tem nada a ver, que é mudada, ela muda todo o contexto. Eu vou dar um exemplo aqui. A Bíblia Tradução do Novo Mundo, por exemplo, ela já foi mudada várias vezes. Se os assuntos mudados, muita coisa já foi mexida nela, tá? Revirada, e é um outro segmento que não tem nada a ver com o cristianismo, com seguir a Cristo, tá? Ali, por exemplo, a nossa Bíblia ela vai falar lá no livro de João, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E ali nessa tradução do Novo Mundo está escrito assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo era um Deus. Como se fosse um outro Deus, um Deus menor. Tá? Mas a palavra está falando, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, não era como se fosse um outro Deus, não. Tá? Lá eles consideram o Jesus como um Deus menor. Não, ele não é um Deus menor. Ele é o próprio Deus. Tá? No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o que acontece, igreja? Então, nós vamos deparar com situações assim. Tá? Então, esteja ligado nisso. Vamos ver, se alguém chegar para ela, vê aqui nessa Bíblia aqui, vê o que está escrito, você vai com a tua. Não, eu quero ver na minha, eu quero ler na minha. Me sinto mais confortável em ler na minha Bíblia. Se for da Bíblia do mesmo segmento que a sua, tudo bem. Você pode ler na de outra pessoa. Então, eu estou te passando isso como ferramenta, como armas, como para você que gosta de evangelizar. Claro que tem milhares de outros assuntos, mas não vou lembrar de tudo agora. Talvez, de repente, eu possa gravar um outro segundo vídeo a respeito de armas para evangelização, de ferramentas para evangelização. E para você que não tomou uma posição ainda, toma. Para você que é jovem, para você que é adolescente, a Bíblia vai falar lá no livro de Eclesiastes, capítulo 2. Capítulo 12. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha a dizer, não tenho neles contentamento. Ou seja, não tem mais graça para mim. Tá? Lembra do teu Criador, lembra dele está falando para você assim, lembra dele, para você lembrar, enquanto você está novo, enquanto você tem as forças vigorosas para buscar ele, tá? Enquanto você tem esse ânimo todo, para você depois falar assim, poxa, eu pessoalmente falando, eu aceitei Jesus já bem adulto, mas mesmo assim ainda agradeço a Deus, ainda aceitei ele ainda jovem ainda, porque com muita força ainda para fazer muita coisa, tá? Mas tem muitas pessoas aí que não vão tomar uma posição e já no leito já, louvado, bendito é o nome do Senhor, foi com Jesus, vai com Jesus, mas muitos Deus permite até partir dali mesmo, tá? E porque sabe até que se sair dali não vai continuar, e não tem mais força às vezes, tá?
últimos dias da vida. E nós com Jesus, nós passamos por prova, nós passamos por luta, mas nós sabemos que nós conseguimos ter alegria em nossos corações. Nós conseguimos ter felicidade. Vem as provas, e cada prova que a gente vence é uma taça que nós levantamos, tá? É uma bandeira que a gente levanta e a gente sai alegre, sai feliz. E passei por uma, mas está sempre passando. Não existe vitória sem luta. Tá? Na guerra só vai ter vitória se você for para a guerra. O soldado só vai ter vitória se ele for para a guerra. Se não for, não vai ter vitória. Como ele pode falar que é vitorioso se ele não guerreou? Tá bom? Então existe isso. Então, lembra, você que é jovem, lembra enquanto você está novo ainda, aproveita isso. Eu quero aproveitar a vida. Muitos vão falar isso aí. Aproveitar a vida é estar com Jesus. Aproveitar a vida aonde você for, você saber que Ele está te guardando, que Ele está te protegendo, que Ele está contigo. Tá? Então que você venha meditar nisso aí. Tá? Venha guardar isso no teu coração. Busca Ele enquanto você tem força. Busca Ele para que não venha depois o arrependimento. Tá? É tão gostoso servir ao Senhor. Tá bom? Tem gente que acha que ser cristão é ficar ali tarrancudo, desalegre. Perdão. E não ter mais graça a vida e tal. Não. Muito pelo contrário. Tá? Vai mais além do que você possa imaginar. A Bíblia ela prometeu 100 vezes mais aqui na terra, prometeu o melhor para nós. O que é melhor? Talvez o melhor para você seja visar só a vida material. Não. Nós sabemos que tem tanta gente que tem tantos bens aquisitivos e ele não consegue ter uma verdadeira alegria. Tá? Porque falta Jesus no barco. Eu falo sobre isso. O que garante o futuro de um casamento. Aí muitos vão falar é o amor. Mas não é só o amor. Tá? Se fosse só o amor, muitos nós não ouvíamos história daquelas pessoas que falassem assim, eu amava, se eu tivesse a mente que eu tenho, eu não fazia o que eu fiz. Ué, não é o amor? Então por que houve a separação? Mas o que garante o futuro de um relacionamento íntimo é Jesus no barco. O que garante o futuro de proteção da nossa família é Jesus no barco. O que garante o futuro dos nossos filhos é Jesus no barco. Por mais que tenha as desavenças da vida, às vezes a pessoa criou o filho ali e de repente não chega uma certa idade, poxa, eu criei, onde foi que eu errei, papá? Querendo ou não, tu pode aguardar. Ele vai tomar uma posição, ele vai voltar, porque ele vai lembrar daquilo que ele aprendeu ali, né, na igreja, quando os pais levavam para a igreja, levavam para aprender, levavam para se discipular. Tá? Então guarde isso contigo. Tá? Medite nisso. Não deixe de tomar uma posição você que não tomou, não. Experimente. Mergulhe. Tá? Nós, às vezes, na vida experimentamos tantas coisas, mas esquecemos de experimentar o Senhor Jesus. Às vezes experimentamos tantas coisas e muitas destas passamos por várias que não deu certo, não nos trouxe alegria, não nos trouxe nada e também não queremos experimentar o Senhor Jesus. Jesus ele fala assim, experimenta a mim, tá? Mergulhe em mim. Se não der certo, você pode ir embora, não precisa ficar comigo. Mas aquele que mergulhou, aquele que foi, não quer voltar mais. Tá? Então, toma uma posição, você que não tomou uma posição ainda. Tá? Mude de vida. Deus quer te honrar, Deus quer glorificar o nome dele na tua vida. Tá? Então, para você que gosta de falar do amor de Deus, ele vai estar te dando sabedoria, ele vai estar te dando entendimento. Depois você pode deixar, quando você deixar o seu like aí, se tiver alguma pergunta, você pode fazer. Tá? Eu vou estar gravando depois, mais para frente, se assim Deus permitir, outro vídeo acerca desse tipo de ferramenta. Tá bom? Outra coisa também que eu quero falar para você, tá? É uma coisa que é um mito para ser quebrado, tá?
As pessoas falam que cientista não crê em Deus. Ah, vamos falar de Big Bang, tá bom? Mas você parar para pensar, o que é o Big Bang? O Big Bang eles falam que houve uma explosão, o mundo se criou dessa forma, e através dessa explosão é, as partículas foram se encontrando e tal, e depois tudo foi se criando, e que nós viemos de uma ameba e tal, de uma bactéria, e foi criando os seres animais e tal. Só que, se você parar para pensar um pouquinho, nós vemos tanto detalhe, tanta perfeição, tá? No mundo, em nós, e se fosse tão fácil assim, através de uma explosão, tudo se criar assim, com tanta perfeição, não precisaria, não precisaria tanto operário para uma construção. Bastasse comprar ali cimento, a pedra britada, a areia, os ferros, mandar vir os caminhões, tornar tudo em cima do outro, botar uma bomba ali para explodir, que ia nascer o prédio tudo perfeitinho, né? Ia nascer as casas, ia sair tudo perfeitinho. Mas não foi assim não. Tá? Nós não viemos de uma explosão, não. Nós viemos do haja. Tá bom? Do haja de Deus. Tudo foi criado pela palavra. Tá? Então, para quebrar esse mito que muitos falam, que cientista não crê em Deus, os cientistas mais renomados da história e dos dias de hoje, eles creram e creem em Deus. Tá? Nós temos cientistas aí afinco mesmo, renomado de nome, e eles creem em Deus. Luiz Pasteur creu em Deus. Ele era cristão. Galileu Galilei creu em Deus. Isaac Newton creu em Deus. Tá? O homem que é Darwin, dizem que é o homem que matou Deus, né? Porque ele lutou tanto para falar da não existência do Senhor. Ele, no final, ele fala uma frase se arrependendo a respeito de tudo isso, no final da sua vida. Então, deixa eu te falar uma coisa. Então, isso é um mito, dizer que a ciência está ali para estudar as coisas. Isso não quer dizer que não crê em Deus. Tá bom? E muitos passaram a crer em Deus porque entraram em estudos profundos e viram que para certo tipo de mudança, transformação, teve que ter Deus no barco. Teve que ter Deus ali. Tá bom? Então, se alguém duvida da criação de Deus, olha para si próprio. Bota no espelho. Bota um espelho em frente e olha. Você vai ver Deus quando você olhar para você. Tá? Porque ele criou você em imagem e semelhança dele. Ele criou você com perfeição. A Bíblia vai falar no livro de Salmos, o salmista ele falou assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quer ver Deus? Olha para a natureza, olha para a criação, olha para a perfeição. Tá bom? Vocês falaram que nós fomos criados, né? Para quem acredita na história da criação, através que o homem foi isso, ele foi um ser de 4 patas, mas só que antes ele saiu do peixe virou uma ave. Cadê o intermediário de um para o outro? Você não acha esse lado intermediário? Tinha que ter um animal intermediário para de um chegar no outro. Não existe isso, nós não encontramos. Tá? Se você parar para estudar a parte científica, biológica, desse lado biológico, você vai ver que tem muitas controvérsias e tem muita farsa, tá? Muita farsa por trás disso, coisas vergonhosas, tá bom? Que a mídia não publica, que a mídia... você pode até, você às vezes não pensa assim, você vai me perguntar assim, será que ele não acredita em dinossauro? Eu acredito sim. Acredito que existiu ser gigante, a própria Bíblia fala sobre isso. Tá? A Bíblia fala no livro de Jó, de uma criatura muito grande, a sua cauda gigante, Belmonte, um negócio assim, Belmonte, um nome assim. E Deus ele chega para Jó e veja como que ele é forte com a sua cauda grande e tal, e ele fala sobre isso.
E eu acredito sim que, até porque teve fósseis verdadeiramente achados. Eu não acredito que negócio de milhões, bilhões de anos na Terra, não. A Bíblia ela tem aproximadamente, o mundo ele tem aproximadamente 6 a 7 mil anos. É o que eu acredito. Mas se você não acredita, é um direito que te assiste. Tá? Eu não acredito de milhões, bilhões, não acredito. Tá? Mas voltando ao assunto, a maioria dos cientistas, eles creram no Senhor Jesus. Tá bom? Então fica aí algumas ferramentas para você, tá passando para pessoas que certamente vão falar isso para você, tá bom? Para você que está afastado, que saiu do ministério por causa de um erro do pastor, do ministro, do presbítero, vai para outro. Tem outros ministérios aí. Tem homens de Deus, tem homens de fé, tem homens sinceros que estão para te ajudar. E outra coisa que eu gostaria de falar para passar para você que está afastado, talvez você se afastou também, talvez porque você se sentiu um pouco assim desanimado. Você não sentiu assim uma coisa assim mais profunda assim da parte de Deus? Eu quero dizer algo para você que um segredo, é um grande segredo. Eu estava falando disso hoje para um homem. Hoje ou foi ontem? Acho que foi ontem eu estava falando para um homem. Um grande segredo que vai te manter na presença de Deus é mergulhar um pouco mais. Tá? Vou repetir aqui. Um grande segredo que vai te manter na presença de Deus é dar um mergulho mais profundo. Dá um mergulho mais profundo. Você vai sentir com mais profundidade de Deus. Mergulhe. Se na tua igreja ninguém tem feito isso, faça você. Tá? Quando você começar a fazer isso, você vai ver que as outras pessoas vão te olhar diferente, vão se sentir animado e buscar da maneira que você tem buscado também. Tá bom? Porque Deus quer usar todos nós. Deus quer uma intimidade com todos nós. Tá bom? Então faça isso. Às vezes nós estamos no ministério aí, às vezes tem ministério aí que a gente está aí que no ministério é assim, mais tradicional, mais assim, mais assado e tal, e não tem isso. Faça ter você. Faça você mesmo ter essa profundidade com Deus. Tenha essa profundidade com Deus. E outra coisa para você, não tem andar desanimado, aqueles que falam tem andar desanimado. Buscar com ânimo, e com ânimo, sem ânimo, vai buscar. Mas a Bíblia fala, alegrei como fui na casa do Senhor, eu não estou alegre. Arrastado ou não, nem sempre você vai alegre não, mas vai. Eu falo em um vídeo, tem um vídeo meu aí, que eu comento sobre ai meu Deus, deixa eu lembrar aqui. O princípio das escolhas em 3 áreas da nossa vida. E ali eu falo da parte material, para você que está buscando uma profissão aí, para um sonho, tá? Isso é muito importante para você aí, para que tu não tenha o teu compromisso com Deus, para que o teu compromisso com Deus não venha terminar, tá? Então você medita lá também, tá bom? Não tem o tempo está difícil, tá? Isso é bíblico, a Bíblia fala que Jesus ele falou isso, né, a respeito dos sinais, que nos últimos dias os dias iriam se abreviar, iria se encurtar. Então que hoje em dia nós temos que lutar para ter tempo. E hoje em dia você faz o seu tempo como? Você faz teu tempo para Deus como? Você faz teu tempo dentro do tempo que você tem, porque hoje em dia nós não achamos mais tempo. Tá? Não existe um tempo separado para buscar Deus. Você tem que fazer um tempo dentro do tempo que você tem. Tá? Reino do céu, buscar a força é isso. Tá? Então que você venha se esforçar nisso aí, tá? Venha meditar nisso aí, tá bom? Falando de tempo, a moeda mais valiosa do mundo é o tempo. Tá? Quando você perde o teu tempo, você não acha mais, você não encontra mais o seu tempo. Você não chega numa loja aí, vou nessa loja, moço, quanto que tá aí 5 anos da minha vida que eu perdi de bobeira? Você não encontra mais. Passou. Então aproveita teu tempo ao máximo. E que é uma dica, a melhor forma de aproveitar o teu tempo é estando na presença do Senhor. Tá bom? Vamos estar orando. Para você que quer aí
Eu vou estar fazendo uma oração para você que quer evangelizar, para você que está afastado, que quer voltar, e para você que estava tendo essas coisas aí como base para que não viesse ter um compromisso com o Senhor. Tá bom? Deus, Ele te dá entendimento. Ele te dá força. Ele muda a tua história. Feche seus olhos. Senhor Deus amado, Pai querido, Espírito Santo. Obrigado, Pai amado, por mais esse vídeo, Pai. Toma tudo nas tuas mãos, Senhor. Espírito Santo, manifesta o teu poder. Toda honra, toda glória é dada a ti, todo poder, todo domínio. Eu entrego tudo nas tuas mãos, meu Deus. Espírito Santo, eu entrego minha vida, eu entrego essa pessoa nas tuas mãos, Pai. Pai amado, que só possa escrever o nome dela no livro da vida, Pai. Pai querido, Espírito Santo, que ela possa te buscar, Pai amado. Oh, Pai querido, abre o entendimento dela. Para essa pessoa que quer evangelizar, que quer um crescimento espiritual, Pai. Pai amado, para essa pessoa que quer retornar para a tua casa, Pai. Dê força a ela, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, toda honra, toda glória dada a ti. Há poder no teu nome, Pai. Manifesta o teu poder, Pai querido, na vida dessa pessoa, Pai. A honra e glória. Deu uma noite descansada. Pai, deu uma semana debaixo das tuas asas, da tua proteção, Pai querido. Ó Deus, é o Senhor que está na frente de tudo. Se fosse por mim mesmo, eu não estaria gravando esse vídeo, Pai. Ó Deus amado, entra com providência, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido. Se é para entrar com a cura, só entra com a cura, Pai. Entra com providência, eu creio, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus é contigo.